Levei um segundo para perceber que não era a alma penada de um animal. Era um lobo, juro, um lobo de verdade. Ele estava devorando minha irmã. Meu Deus! Então, no que pareceu ser 1000 anos, um facho de luz iluminou o lobo e vi seu rosto demoníaco. Ele pulou sobre mim e sua cabeça explodiu. Quando me virei para trás, deparei com o tio Hans. Ele me abraçou, mas nem senti. Eu só pensava em minha irmã devorada enquanto dormia. Esses são alguns dos balõezinhos, digamos assim, desses quadrinhos, se pudermos dizer assim. O livro quase que em formato de HQ, aqui o Frank Tartaros vai nos explicar melhor ao longo do nosso bate-papo aqui. Rei dos Ratos, a obra que vai permear aqui o nosso Café com Letras. E de imediato te saúdo, Frank. Uma honra tê-lo conosco aqui. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Como que anda o Grupo Tesla, Frank? Que nós conversávamos aqui, olha, tchê, mais de 10 anos. Todas as obras que vocês lançam passam por aqui e uma delas até foi objeto de oficina aqui com escolas. Que legal. Eu lembro lá atrás. Verdade. Tu participaste, Participei. Nós temos uma foto disso. Eu e o Rafael participamos. Isso mesmo. Como é que anda o grupo? Anda bem, a gente tá com diversos projetos aí, né? E temos agora o lançamento de uma quarta adaptação de um conto do Machado de Assis. Anteriormente a gente tinha lançado os contos adaptados do Machado de Assis, que eram 3 contos, né? Eu cuidei do roteiro de todos eles, o Adam cuidou de uma ilustração, o Wagner cuidou da outra ilustração e da terceira história eu fui o ilustrador. E agora a gente lança esse quarto aí, que eu fiz o roteiro e os desenhos também, e o Wagner participou fazendo as letras. Exato. E o Wagner Karsten, Isso acho mesmo. que se eu pronunciei adequadamente, só para manter o Germano Enche aqui faz a revisão de texto. Sim. Pô, legal. Deixa eu, até para situar as pessoas, eu te confesso que eu não conhecia esse conto do Machado. E aqui, começando pelo final, nós temos a espécie de um glossário aqui, que vocês intitulam como extras, pegando alguns pontos até de mitologia, nomenclaturas utilizadas ao longo do livro. Rei dos Ratos é baseado no conto A Causa Secreta, publicado em 1º de agosto de 1885 no jornal Gazeta de Notícias. E depois, numa coletânea aí em livro, várias histórias de 10 anos depois, então naquela época, 1895. Como é que foi fazer também a pesquisa histórica na obra do Machado, que é um clássico fantástico da nossa literatura? Eu leio Machado há muitos anos, então eu tenho certo conhecimento, eu tenho algumas biografias dele, então essa parte foi tranquila. Esse conto realmente, como tu comentou, ele é um pouco mais obscuro, porque ele é um conto de terror e quando tu lê ele, assim, tu diz assim, nossa, não parece que eu tô lendo Machado de Assis. É por isso que eu achei diferente. Assim. Porque normalmente o Machado tem muito aquela coisa assim, ele tem uma certa leveza, apesar de às vezes ele estar tratando de um tema complexo. Um tema complexo, um tema pesado, mas ele tem aquela ironia e tudo mais. E esse da Causa Secreta, tu acaba lendo uma coisa que tem a ver com aquela sociedade e os seus segredos e uma ironia, mas ele é muito mais pesado. Então, explicando para as pessoas. São 2 médicos, um recém-formado, que se chama Garcia, e ele acaba, no conto original, ele acaba indo numa noite no teatro e ele vê um cara que está rindo muito de uma peça que está passando. E é uma peça assim com contornos muito populares, onde tem muita violência, pessoas sendo espancadas e o cara se diverte. E depois ele acaba revendo esse cara em diferentes situações. Até que uma noite, um vizinho do Garcia acaba chegando ferido em casa, acompanhado por esse sujeito, que vamos dizer assim, é um sujeito ruivo, é a única identificação que ele tem, e aí ele descobre que esse cara também é médico e se chama Fortunato. E a partir dali eles começam a desenvolver uma amizade, eles fundam uma clínica junto, e ele fica interessado também na esposa do Fortunato. Só que essa amizade que existe entre o Garcia e o Fortunato,
É uma amizade com contornos homoeróticos. Sim, o livro, a proposta inicia nessa Sim. toada, né? Porque tu vê que, aí entra a ironia do Machado, né? Tu vê que, tipo assim, eles são amigos demais, eles são muito obcecados um pelo outro. E existe essa obsessão também do que um não revela pro outro. E aí se forma esse triângulo amoroso, que eu digo que é uma versão sombria do Dom Casmurro. Inclusive esse conto é escrito acho que uns 15 anos antes do Dom Casmurro. Então certamente foi meio que um embrião ali para o Machado desenvolver o triângulo entre a Capitu e o Santiago. E no final das contas... A Capitu, Santiago e o Bentinho. Isso, sim. E no final das contas, então, ele acaba descobrindo que o Garcia descobre que o Fortunato ele tem um gosto por torturar animais, né? Eu já queria adaptar desde o início para os contos adaptados esse conto, mas aí o pessoal, o Wagner e o Adam na época disseram assim, eu acho que ele é muito pesado para constar junto com os outros e tudo mais. Então eu acabei optando por ele ter uma edição única, né? Já que é um conto mais... tu já tinhas em mente... Já tinha desde o início. E ficou ali guardada. E daí eu disse, não, tá, então eu vou deixar esse para fazer uma edição única, porque realmente por ele ser muito diferente. E daí, então, partindo desse... Quando eu comecei a fazer a adaptação, eu comecei a perceber que existia contornos de horror cósmico ali, escondido. Eu disse, bom, eu acho que eu vou tentar inserir as questões, né, que é do H.P. Lovecraft, que é um escritor norte-americano, que ele cria essa coisa do horror indivisível, do ser humano não ser nada na existência. E como o Fortunato ele é essa figura que ele não tem empatia nenhuma e ele só está manipulando todo mundo ali num jogo, eu coloquei esses elementos então na narrativa da história em quadrinho. Ele é uma adaptação, então, mas tu trazes, pelo que eu entendi, elementos que não fazem parte da obra original. Sim, eu trago esses elementos, eu me mantenho fiel ainda. Ao roteiro. Sim. Mas, digamos assim, o roteiro ele é fiel, e com elementos dele. Exatamente, eu vou dizer assim, eu dei uma anabolizada, né? Uhum. Eu peguei elementos que já estavam ali e eu dei um contorno para deixar a história um pouco mais... com teor de suspense, assim, e aumentar o terror e a repulsa que a pessoa sente. Tanto que esse nome Rei dos Ratos, né, porque no original é a causa secreta, porque tu tem esse personagem que está fazendo as coisas escondidas. E Rei dos Ratos é uma situação que ocorre quando muitos ratos eles acabam ficando presos uns aos outros pela cauda, através de sujeira, gordura, sangue coagulado, esse tipo de coisa. Então é uma coisa assim, muito grotesca. E aí eu percebi, esses personagens eles estão unidos uns aos outros, né, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Por isso que também a capa tem essa brincadeira com o homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Sim, aqui é a imagem clássica do próprio Machado, né? Também. É interessante que eu nunca, além de não conhecer o conto, que eu acho que o livro também presta esse serviço de um aprofundamento ainda maior na obra do Machado, é de tu enxergares essa possibilidade embrionária no Dom Casmurro. Uhum. Essa é uma constatação tua ou tu já havias... percebido em outros comentários? Não, eu nunca li nada a respeito, assim. Eu percebi isso realmente quando eu estava escrevendo, daí eu disse, mas eu vou dar uma olhada nas datas para ver se bate isso. Se batem as datas, né? Porque enquanto escritor eu percebo muito, e isso é notório em vários escritores, que às vezes existem contos, né? Ou algum texto que ele escreveu... Geralmente que não fez tanto sucesso. Não fez tanto sucesso e posteriormente o autor revisita aquilo porque ele vê que tem um potencial que ele não explorou totalmente. Então eu acredito que sim, que o Machado tenha utilizado isso
para depois escrever o Dom Casmurro. Mas aí reformulando completamente a ideia, né? Só mantendo o triângulo amoroso mesmo. Claro, até para situar as pessoas, esses grandes escritores, e aí o Machado de Assis seria um escritor mais realista, embora ele tenha algumas obras de romance, mas ele se destaca mais como realista, depois os contos e tal. Mas eles publicavam trechos no formato folhetinesco, em jornais, né? Quase que uma edição dando continuidade à outra depois. As edições de livro. Um caso isso raro... tu recuperas muito bem aqui. Perdão? Não, isso tu recuperas muito bem aqui, essa lógica. Um caso que o Machado não publicou em jornal é O Pai contra a Mãe, né, que a gente adaptou nesse daqui, como A Era da Tristeza, porque ele falava exatamente sobre o regime escravocrata do Brasil, então esse conto ele publicou diretamente num livro. Não é interessante contar o livro até o final, digamos assim, mas ao mesmo tempo que ele aborda os ratos, e aqui por um acaso folheando o livro eu chegava na passagem do encontro com lobos, depois a degradação do próprio relacionamento, não é que o livro, de todo modo, a história desvalorize o ser humano, mas ele demonstra o quanto é frágil o corpo. Numa lógica um tanto visceral do processo, de certo modo, nós vamos acabar ali devorados pelos ratos. Né? Sim. E tem também toda a questão do médico ser essa figura que já está nos tratando, né, num momento de vulnerabilidade. Ontem até por um acaso eu estava assistindo um podcast e tal, e o sujeito dizia assim, o dinheiro ele te compra o tratamento, ele te compra o ingresso num bom hospital, mas ele não te compra a saída, né? Tem muito disso. Como é que foi a pensar também o traçado aqui das ilustrações, tia? Nessa combinação aqui, nós temos, por exemplo, aqui o lábio do sujeito com os dentes, quer dizer, tu tens ali exatamente a expressão de um sujeito com raiva, um tanto nervoso. Aqui a mulher também, quer dizer, nós temos aqui uma certa intensidade mais sensual, digamos assim, para podermos descrever. E depois o próprio traçado da barba, do cabelo, quer dizer, é muito detalhista o processo aqui. Sim, eu optei por fazer um traço mais real, né? Meu traço normalmente não é assim. O traço é todo teu, né? Todo meu. Eu tento sempre adaptar o meu traço ao que eu estou contando. Então, né? Tanto que tem uma parte ali que tem um flashback, tu pode perceber que o traço ele fica um pouco mais caricato, né? Exatamente porque é uma personagem relembrando da infância dela. E essas questões, assim, tipo, o close no lábio, nos dentes, que é uma coisa muito recorrente na história, ele foi se formando exatamente porque quando tu tá escrevendo ali, tu tem que dizer, bom, eu vou dar o close no que nesta cena? Estou dando um close na mão, estou dando um close, porque né, é diferente ao mesmo tempo que é semelhante com o cinema. Só que no cinema não existe um movimento, né? Tu tá realmente decupando e cortando, só dando ênfase em determinadas imagens. Mas eu acho que tu consegues até em dado momento. Sim, tu consegue. Vamos dizer que o sujeito acelere a passada de olho sem ler. Se consegue. Ele começa a enxergar movimento. Né? Mas eu acho que diferente do cinema, tu consegue dar mais ênfase. Porque quando tu dá um close no cinema, ele é muito rápido. Tu dificilmente vai ficar dando um close na boca de um personagem. Tu foca muito no movimento corporal, no rosto da pessoa. E no quadrinho tu consegue dar esses closes e tu consegue fazer o leitor parar ali e prestar atenção. E aí isso meio que surge naturalmente. Eu me lembro que na primeira versão do roteiro, essa ênfase foi dada na página final, né? E depois eu comecei a retrabalhar, quando eu fiz um
uma revisão do roteiro, eu peguei esse elemento e comecei a jogar ele retroativamente, né? E coloquei ele desde o início da história. Aqui nós pegamos, por exemplo, ó, na toada que nós vínhamos falando aqui, tem encontros com diversas perspectivas humanas, esqueletos, aqui o sujeito no leito do hospital, mais ou menos na linha do que nós vimos falando, quer dizer, aquele momento assim do ocaso, né? Em que o sujeito também se problematiza. Qual que foi o sentido dessa intensidade toda, sim. né? Eu imagino que foi mais ou menos aonde vocês tentaram chegar. Eu gostaria também de pegar como é que foi o projeto gráfico. Eu acho que um livro desses ele não pode ficar só no enredo em si, ele cabe também. Tu deste uma comentada por alto na capa. Nós temos um cuidado aqui numa das orelhas, se podemos dizer assim. Ela se torna um marca-página, ó, tem uma... A nossa equipe tá pegando aqui, tem um pontilhadinho, que o sujeito pode destacar, mas é quase um crime aqui, destacar e quebrar esse projeto. Esse projeto foi feito pelo Adam Marini, né, que também é um membro do Tesla. Ele tem uma empresa chamada Jamwork, que cuida exatamente de identidades visuais. E daí, então, ele já tinha feito também o projeto gráfico do Machado Contos Adaptados, e eu tentei, como editor, seguir na mesma linha, né? Mas eu dei que nem o desenho da capa, eu mandei o desenho, vamos dizer assim, eu mandei o desenho desmontado. Então ia uma parte dos personagens ali, daí depois tinha o círculo ao redor e tinha as ilustrações do Machado de Assis. Aqui o Machado, com a caveira, né? Dando sentido de finitude, né? Que o livro Exato, tem, né? Tanto que, se não me engano, eu mandei só o Machado, tá? Uma das primeiras versões que eu tinha feito um esboço ainda, legal, só com desenhos bem toscos, assim, tinha o Machado com a caveira. Mas depois eu acabei fazendo só o rosto do Machado. E aí, quando eu mandei pro Adam, eu disse, tu monta a capa como tu achar melhor, aí tu vê onde é que vai cada elemento. Então ele montou tipo como fosse um quebra-cabeça. E aí ele me disse assim, eu acho que aquela ideia lá de a gente colocar o Machado com a caveira vai ficar legal. Então desenha aí a caveira dele e me manda. Aí então eu tive que fazer a caveira e mandar para ele. E as escolhas aqui... deixa eu tentar pegar. Bom, para quem não leu o livro, fica um tanto sem sentido falar dos extras de maneira aleatória. Eu citei aqui para tentar contextualizar a inspiração que foi o conto A Causa Secreta. Mas tu escolheste alguns trechos de epígrafe aqui, como, por exemplo, do Dom Casmurro. Sim. E aqui no final do Memorial de Aires. Qual foi o critério de escolha, assim, por uma curiosidade? Então, eu tinha colocado essas epígrafes no conto nos contos adaptados, e para esse daí foi bem difícil. Porque nos contos adaptados foi meio tranquilo, porque como eram 3 contos, eu tinha que colocar uma coisa mais genérica, assim. Então, eu entrei lá no citações.com e rapidamente eu disse, não, isso aqui tem mais ou menos isso a ver. Aí casa, assim, né? Casa com Machado. Agora, esse daí, desde o início, eu pensei, mas o que eu vou colocar? Porque é uma coisa muito específica e tudo mais. E aí eu tive que... No início eu pensei em criar alguma frase, ou pegar uma frase dos próprios personagens e colocar ali. Só que no final, eu acabei fazendo uma pesquisa e encontrei essas frases. E daí eu disse, eu acho que essas frases acabam... casando com a ideia do conto, inclusive essa do Dom Casmurro, né? Que foi muito interessante, assim, de última hora eu encontrei ela e disse, bom, vai essa aí. Bom, de que tu gostas do Machado, não há dúvida. O que vem por aí na sequência? Porque o Grupo Tesla, para as pessoas entenderem, ele vem concentrando, é quase como, digamos, um núcleo pensante, né, desses quadrinhos, e vocês têm o propósito de entregar obras e edições periodicamente. Vocês vão se deter ainda no Machado? Pretendem recorrer a algum outro
autor clássico ou a perspectiva pode mudar No momento, drasticamente para algo mais contemporâneo? Se bem que aqui tem muito de contemporâneo, Sim. é uma adaptação, né? Sim, mas eu entendo a tua pergunta, porque realmente parece que a gente está só focando no Machado. Não, eu tô falando de maneira positiva, Sim, porque sim, vocês claro. provocam uma visita aos clássicos e de um ponto de vista que não se conhece. Nós temos hoje, a gente tem outras adaptações do Machado que estão, pelo menos o roteiro está pronto, né? Nós temos que viabilizar a produção, mas agora, no momento, nós estamos trabalhando em histórias autorais da gente mesmo, Olha aí que legal. como as anteriores, assim. Então a gente pretende voltar nos próximos, provavelmente vão ser materiais inéditos. E a gente teria algo tipo HQ, super-heróis, vamos dizer, estilo, vou chutar aqui, Super-Homem, Marvel, essas coisas. Não, os dois que eu estou trabalhando no momento, um é uma história de terror também, e o outro ele é uma história de aventura voltada para ficção científica, tá? Teria assim alguns elementos de humor, alguma coisa de super-herói, mas muito tênue, assim, só por os personagens eles estarem ajudando a salvar o dia. E alguma curiosidade, como é que tem sido a inserção de vocês nas escolas? Porque eu imagino o seguinte, Tchê, por uma criança que vai ter, eu lembro quando adolescente, aquelas leituras obrigatórias, sobretudo para vestibular, ter acesso a uma obra acabada, um Dom Casmurro, alguma coisa assim, algo muito denso. O sujeito daqui a pouco ter num livro desses uma proposta de inserção pode ser algo muito mais legal de um professor adotar em sala de aula, né? Mesmo assim existe uma dificuldade, porque nem todos os professores têm conhecimento sobre como trabalhar uma história em quadrinho. Então, às vezes, a gente consegue entrar nas escolas fazendo palestras. Tu falas em preconceito, alguma coisa assim? Ou não saber usar mesmo? Não saber realmente como Aí fica mais no âmbito da palestra. Exatamente. Então, as escolas às vezes abrem para a gente a oportunidade de fazer a palestra. Então, nós conseguimos mostrar para os alunos como é que é a diferença entre a literatura tradicional e a narrativa de quadrinhos. Agora, para o material ser adotado nas escolas, a gente vê que é muito difícil, tem uma resistência, porque às vezes tu tem um professor que entende de história em quadrinho, tem conhecimento e ele quer levar aquilo, mas os outros professores não sabem trabalhar a narrativa e daí isso dificulta o... Pô, vocês estão prestando aqui um baita serviço de reaproximação com os clássicos, Sim, né? sim. Que é algo muito difícil, né? Muitas vezes as pessoas são resistentes a isso. A gente sempre tenta trazer, mesmo quando não é uma adaptação literária, a gente sempre tenta trazer um conceito que vai pegar qualquer leitor casual, né? A gente sempre pensa assim, é como tu entrasse numa biblioteca e daí tu diz, pô, mas olha... Tem um livro aqui que o cara está falando sobre o Duque de Caxias. Eu lembro, nós falamos, né, da figura do Duque. Frank, o pessoal me faz sinal aí e eu sempre passo do tempo contigo, certo? Eu já disse várias vezes, admiro muito o trabalho de vocês. São textos gostosos de ler, perspectivas diferenciadas. Vocês continuam explorando a obra do Machado, mas não ficam na mesmice. Cada vez que vem um livro para a rua e eu recebo o exemplar, eu já vou dizer, pô, mas aqui vem algo muito novo, que de fato o sujeito começa a folhear e depara com muita criatividade acima de tudo. Eu já quero te deixar o convite aí, tu ficas na obrigação de retornares o mais breve possível. Cara. Com certeza. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Acabamos de conversar então aqui com o Frank Tartaros, ele que é um dos integrantes do grupo Tesla, escritor que nos brindou aqui com O Rei dos Ratos, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, uma adaptação também de parte da obra de Machado de Assis. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.